tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma tarde a qual o Senhor nos proporcionou estarmos juntos para nós podermos falar um pouco da palavra do Senhor, falar um pouco sobre os ensinamentos e experiências de vida que nós temos. Eu agradeço a Deus por esse momento e por esses momentos que eu tenho passado às terças-feiras, às 3 horas da tarde aqui com os irmãos, com aqueles que têm ouvido as mensagens pregadas, os ensinamentos, tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida para passar a vida de vocês. É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos mais um dia. Meu coração, ele se enche de alegria a cada terça-feira que eu posso estar aqui. E é motivo de grande alegria e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Porque sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Ele é o motivo de todas as coisas, Ele é o motivo da nossa alegria. Como eu sou grata a Deus, como eu honro a esse Deus, o Deus da minha vida, o Deus que me amou de tal maneira que não olhou para os meus defeitos, que não olhou para nada, simplesmente Ele decidiu me amar. E é muito gratificante quando nós somos amados por aquilo que somos. E Deus, Ele tem esse amor. Então, como não honrar a um Deus que tem tanto amor pelas nossas vidas? A graça de Deus, a misericórdia de Deus que é derramada todos os dias sobre a nossa vida. Como eu estou feliz nesse dia. Eu queria dar uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Que tudo aquilo que for falado aqui nessa live seja de muito aprendizado, seja de muito ensinamento, e que tudo aquilo que for falado aqui e algo que for falado para você, que você entenda que isso foi algo da parte de Deus para sua vida. Você precisa viver isso, ou você já está vivenciando isso na sua vida, que você possa declarar isso aqui nos comentários, declarar isso para pessoas, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque tudo aquilo que nós recebemos, nós compartilhamos, né? Assim é a bênção de Deus, aquilo que Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas, nós derramamos sobre a vida de outros. Então, assim, que Deus te abençoe, que esse momento seja um momento de muito aprendizado aqui. Eu queria abrir essa live orando a Deus, chamando Ele para esse encontro, apesar que já existe um preparo antes desse encontro, mas eu queria orar contigo. E aonde você estiver, que você possa fechar os teus olhos, elevar os teus pensamentos a Deus nesta hora, e que Deus, Ele venha falar poderosamente a sua vida e ao seu coração nessa tarde. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, levanto a minha voz, Senhor, a Ti nessa hora, em gratidão a Ti, Senhor. Porque só o Senhor é o dono de todas as coisas e só o Senhor seja tributado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, chama a Tua presença nessa hora, Pai, neste lugar. Senhor, a casa daqueles que estão ao alcance da minha voz. Senhor, eu não sei aonde essas pessoas estão, eu não sei a que horas elas vão estar vendo essa live posteriormente. Então, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida deles, que o Senhor venha falar ao coração deles, que toda a experiência que eu tenha vivido na minha vida, Senhor, seja também hoje, Pai, de ensinamento para pessoas, que elas venham frutificar, que elas venham entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nesta terra. Eu louvo e engrandeço o Teu nome e que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz nessa tarde, assim em nome de Jesus. Amém. Vamos para esse vídeo de hoje, para essa live de hoje. E eu quero iniciar essa live falando um pouco sobre quem é Cristiane. Muitos me conhecem,
me conheceram por algum momento, superficial. Outros já conhecem profundamente quem é a Cristiane. Outros são participativos da vida e da história da Cristiane. Então, existe um número de pessoas que conhecem-me superficialmente e existe outras pessoas que já me conhecem profundamente. E existe um Deus que me conhece na minha totalidade. E eu queria hoje falar um pouco de quem sou eu. Quem é essa pessoa, né, que vos fala? Eu me chamo Cristiane, né? Eu tenho 39 anos, sou casada, muito bem casada, graças a Deus, com o Fabrício. Tenho 20 anos de casado com o Fabrício. Dessa união de 20 anos de casado, nós temos 4 filhos, porque assim a Stephanie, que é minha filha, né? Ela também é incluída nisso, então ela faz parte desse casamento. Então nós temos, eu e Fabrício, 4 filhos. Filhos a qual Deus confiou a nós. Eu sou muito grata a Deus pela força, pela sabedoria, pelos meus filhos, pelo meu esposo, por tudo aquilo que Deus me proporciona e já me proporcionou. Eu sou filha de Vinícius, filha de Sandra, né? Essa é a minha filiação. Trago comigo parte paterna, parte materna, família Patrício e família Costa. E logo após ser casada, trago comigo a família Moura da Silva, que é a família do meu esposo. Então, essa é um pouquinho de mim, né? Quem sou? Qual é meu nome? Se eu sou casada, se eu não sou? Quem são meus filhos? E por que eu tô falando isso com vocês? Porque é necessário que as pessoas nos conheçam. É necessário as pessoas saberem de onde nós viemos. É necessário as pessoas saberem qual é a nossa base. E além de tudo isso, de quem é Cristiane, ela, acima de tudo, ela é uma serva do Senhor Jesus. Ela é uma serva de Deus. Deus, Ele teve um amor tão grande pela minha vida que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Por muitas das vezes a gente não entende em que situações nós somos colocados na nossa vida, mas tudo o que acontece na nossa vida existe um propósito divino. Então, quando nós entendemos que existe um propósito divino para todas essas coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que é Deus que faz, é Deus que permite na nossa vida. Então, é motivo de muita alegria estar aqui hoje, falando um pouco de quem sou eu, né? Cristiane hoje tem 39 anos, mas teve várias etapas na sua vida. Existe a parte da minha infância, existe a parte depois da minha vida adulta, que é a qual eu me casei, formei a minha família. Tem a parte que eu ingressei no meu ministério, aonde eu comecei a minha vida religiosa, aonde Deus, Ele me chamou para esse chamado, né, que é o ministério. E ali eu comecei a minha caminhada desde muito nova com o Senhor Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus com 8 anos de idade. Através da minha vida, eu trouxe minha mãe, trouxe meu pai, trouxe meu irmão, eu trouxe a minha casa para a presença do Senhor. E ali começou toda uma caminhada com Deus aos 8 anos de idade, aonde eu falo que na nossa vida é onde a gente começa a iniciar um quadro de formação do nosso caráter em Cristo. E isso foi fundamental para o assunto a qual eu vou trazer hoje. Então, na minha infância, eu passei por muitas coisas e não foi diferente na minha vida adulta, tanto quando eu cheguei no meu casamento, na escola e quando eu cheguei no meu ministério também. Não foram coisas fáceis que eu passei,
mediante a esse tempo de vida que eu tenho. Mas eu entendi em Deus que todas essas coisas, ela colaborou para o meu bem. Essas coisas colaborou para o meu crescimento. E eu sou muito grata a Deus por isso. E em todas essas áreas da minha vida, a qual eu tive que me relacionar com pessoas, existiram pessoas que tiveram papéis fundamentais na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por cada pessoa que passou pela minha vida. Porque tem pessoas que passam na nossa vida e às vezes é de forma tão singela, coisas que elas fazem, mas que são de grande importância, são coisas para nosso crescimento, palavras. Nem sempre, muitas vezes as pessoas falam assim, a gratidão está relacionada às vezes porque alguém fez algo a você, e geralmente não é só algo. Às vezes são palavras que foram ditas, pessoas que às vezes deixaram um pouco do tempo delas para poder te ensinar algo, falar algo. E isso tudo faz parte da nossa vida e vai construindo em nós algo bom. E algo que nós temos que ser gratos a pessoas, né? Então, assim, o que eu quero falar hoje é sobre o princípio da honra. Então, quando nós falamos sobre honra, a gente tem que saber quem nós somos e quem são as pessoas que passaram e que ainda estão na nossa vida. Porque a honra, ela é para ser praticada. Então, eu pratico a honra. A honra é um princípio que tem que ser praticado a cada dia na nossa vida, né? Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre honra e vou falar um pouquinho depois sobre essas pessoas que passaram pela minha vida. Então, assim, o princípio da honra, o significado da honra é reconhecer o peso de uma pessoa e reconhecer a sua autoridade. Então, nós podemos ver, analisar que a honra, ela sempre vai vir de uma pessoa que está acima de nós. Ela é uma autoridade. Então, sempre eu falo, desde a minha infância, Deus colocou pessoas na minha vida que foram essenciais para o meu crescimento, foram essenciais para a formação do meu caráter, foram pessoas que tiveram papéis ativos na minha vida e que me ajudaram de uma maneira assim sobrenatural. Então, quando eu reconheço que essa pessoa, ela é uma autoridade sobre a minha vida e eu entendo que ela tem sempre algo a me passar, eu vou sempre honrar essa pessoa. Então, a honra, ela está ligada à gratidão e a honra está ligada ao reconhecimento. Eu só posso ser grato a alguém ou eu só posso honrar alguém desde que eu reconheça a autoridade dessa pessoa. Não tem como eu honrar alguém sem eu não reconhecer quem é essa pessoa, entendeu? Então, assim, existem alvos da nossa honra. E eu coloquei aqui quatro núcleos de pessoas que eles são alvos da honra, não só da minha vida, mas da honra de qualquer pessoa. Então, o primeiro lugar que nós temos que aprender na nossa vida é honrar a Deus. Deus é um ser supremo, criador de todas as coisas. Ele está acima de nós. E Ele, por estar em primeiro lugar, Ele nos mostra que Ele é a autoridade maior sobre nós. Então, eu tenho que honrar a Deus. E como eu honro a Deus? Eu honro a Deus em tudo. Eu honro a Deus com o meu viver. Eu honro a Deus com o meu falar. Eu honro a Deus com o meu proceder. Eu honro a Deus quando eu honro aos meus irmãos. Eu honro a Deus quando eu honro as autoridades. Eu honro a Deus quando eu honro os meus pais. Então, Deus, Ele já nos mostra que, em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Então, o primeiro lugar das nossas vidas que nós precisamos entender quem está lá é Deus. E é Ele que merece toda honra.
E nós todos os dias devemos honrar a Deus. Todos os dias nós devemos agradecer a Deus. Todos os dias, pela nossa vida, pelo alimento, pelas provisões, pelas lutas, por tudo. Então Deus, ele está em primeiro lugar. E ele precisa e deve ser honrado por nós. E em segundo lugar, pai e mãe. Então, existe um primeiro lugar, que é Deus, e existe o segundo lugar, que é pai e mãe. Como eu honro meus pais? Eu honro meus pais obedecendo aos meus pais, honrando a ele com tudo no meu comportamento, na forma que eu ajo, como eu honro a eles em gratidão por tudo que eles fizeram. Muitas pessoas, muitas crianças tiveram uma infância muito difícil. Tem crianças que vêm de lares que são divididos e com isso as suas dores, os seus traumas impedem que elas consigam fazer essa honra aos seus pais. Mas nós entendemos que a honra é um princípio. Então eu honro a Deus em primeiro lugar e eu honro aos meus pais, meu pai e minha mãe, aqueles a qual Deus confiou para que eu viesse a esse mundo. Então eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu obedeço, eu sou um filho obediente. A obediência, ela vem, por mais que eu não, às vezes, concorde com algumas coisas, mas eu obedeço. Então, pai e mãe são preciosos na nossa vida. Foi alguém que Deus separou para nos gerar e nos colocar neste mundo. Por mais difícil que sejam as dores que você tenha sido enfrentado, porque às vezes pode ter vindo você pode ter sido abandonado, você pode ter tido uma infância muito dura. Mas precisamos honrar aos nossos pais, porque honrar ao pai e mãe é o primeiro princípio e é a primeira promessa que Deus fez a nós. Honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então nós devemos honrar os nossos pais. Terceiro lugar, quem nós devemos honrar? Devemos honrar nossos esposos e nossas esposas. Isso é bíblico. Nós precisamos honrar aquele a qual está do nosso lado. Muitas das vezes nós passamos por muitas coisas na nossa vida, ao lado do nosso cônjuge, problemas, mas nós entendemos que foi uma escolha que nós fizemos. E a partir dessa escolha que nós fizemos, nós precisamos honrar os nossos esposos e honrar nossas esposas, quem tem esposa. Por quê? Porque a união, ela tem que estar nesse lar. E quando o esposo, ele honra a sua esposa e a esposa, ela honra o seu esposo dentro daquele lar. Quando a esposa, ela entende que o esposo, ele é uma autoridade dentro daquele lar ali. Ele é aquele que a palavra do Senhor diz que ele constituiu como cabeça. Então eu honro ao meu esposo com tudo aquilo que eu tenho como ser. Eu faço por ele, por honrar a ele, ser grata a ele por tudo aquilo que ele faz. Muitas pessoas podem dizer, poxa, isso aí é muito fácil nas palavras. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil honrar e ser grato a qualquer um desses pilares, porque temos dificuldades, somos seres humanos e nós temos muitas dúvidas, questionamentos, posicionamentos sobre coisas que às vezes, coisas que vivemos que assim, cara, isso aí é inviável. Como que eu vou honrar uma pessoa que me maltrata? Como que eu vou honrar alguém que me abandonou? Como eu vou honrar? Então a honra, ela não está ligada àquilo que a pessoa ela faz. Entendeu? Então assim, é isso que se torna difícil. Por isso que é necessário você reconhecer. Eu reconheço que existe uma autoridade e toda autoridade ela é constituída por Deus. Então ela está acima de mim e eu preciso honrar. E quarto lugar, nós temos que honrar os nossos líderes e autoridades. Nós que estamos em âmbito religioso, nós temos pessoas que estão acima de nós dentro daquele ambiente. Existem pastores, existem pastoras,
existem líderes de ministério, e às vezes você pode até ter estudado mais, ou você ter mais conhecimento do que a pessoa, mas você não é a autoridade naquele ambiente. Então, naquele ambiente existe uma autoridade, e essa autoridade daquele ambiente, ela precisa ser honrada por você. E como que você vai honrar uma autoridade e honrar um líder, honrar ao teu esposo? Como você vai honrar seu pai e sua mãe se você não tem o princípio de honrar a Deus? Então é uma coisa que meio que inviável. Então Deus, ele está no centro de todas as coisas. Eu preciso honrar a Deus para que eu consiga entender esse princípio de autoridade e conseguir honrar essas outras pessoas, independente do que elas façam. Então o princípio da honra, ela forma em nós um caráter de sucesso. É necessário criarmos o hábito de honrar. Então, eu entendo que o princípio da honra, ela forma em mim um caráter de sucesso. Então, eu sei que é necessário eu criar o hábito de honrar. Então, eu tenho que honrar. Então, eu tenho que saber, Deus, como eu devo te honrar? Será que eu tenho te honrado com as minhas atitudes? Deus, será que eu tenho te honrado com o meu falar? E aí você vai fazer essa autoanálise pelo princípio de tudo, pela sua honra a Deus. E se você não tem honrado a Deus com todo o teu ser, com tudo, é necessário que hoje você peça a Deus de que forma você precisa honrá-lo. E é honrar com tudo. Eu não posso honrar a Deus só de uma maneira. Eu honro a Deus em tudo, na minha totalidade do meu ser. Eu preciso honrar a Deus. E aí, quando você começa a honrar a Deus, você vai começar a ser ministrado por Deus e a conseguir a honrar essas outras pessoas. Essas outras pessoas que precisam ser honradas, porque isso é um princípio a ser cumprido. Então, muitas das vezes não estamos vivendo coisas na nossa vida porque descumprimos algum princípio. Às vezes nós não honramos a Deus como devemos honrar. Às vezes não honramos nossos pais como devemos honrar. Não honramos os nossos esposos como devemos honrar. Não honramos nossos líderes e as autoridades como devemos honrar. Então essa palavra hoje é uma palavra para que nós possamos fazer dentro de nós uma análise do que nós temos feito e como nós temos sido e como tem sido a nossa vida. Então, como saber se eu sou uma pessoa honra e grata? Eu falo que a honra, ela anda junto com a gratidão, ela anda junto com a humildade. E quando você é uma pessoa que tem gratidão e você é uma pessoa que tem um coração ensinável, você é uma pessoa humilde. Então, com a honra, junto com ela anda a gratidão e a humildade. Precisamos olhar para dentro de nós e saber em nós o quanto o nosso coração ele é ensinável. Existe uma ilustração de uma xícara. E essa xícara, quanto mais você vai derramando água dentro dela, ela vai transbordar. Ela vai transbordar. Mas é necessário que sempre a nossa xícara ela esteja sempre pronta para receber mais. Então mostra que a gente sempre tem que ter um coração ensinável. Porque sempre vai ter alguém ou algo que vai nos ensinar, independente da idade, independente da nossa profissão, independente do nosso cargo eclesiástico, independente disso, é necessário que a nossa xícara nunca esteja cheia. É necessário que ela sempre esteja pronta de receber algo. Porque isso vai tornando a gente humilde. Porque quanto mais cheio eu sou de mim, eu nunca estou aberto a aprender nada de ninguém, a ouvir nada, entendeu? Então é necessário que a gente tenha sempre a nossa xícara pronta
para ouvir sempre mais de alguém. A gente sempre tem que ter um coração ensinável e humilde para aprender que às vezes nós não somos nada. Existem pessoas que já passaram por coisas muito maiores do que nós. Tem pessoas que estão a um nível muito maior que o nosso. Eu só vou compreender isso quando eu tiver a humildade e o coração ensinável que existe alguém que sabe mais do que eu. E eu estou disponível a aprender com essa pessoa, independente da idade. Então, eu tenho que ter esse coração ensinável. Então, é um dos fundamentos que a gente precisa ter. Quanto mais humilde eu sou, quanto mais o meu coração é ensinável, mais eu aprendo. E aí, quanto mais eu aprendo, mais eu transbordo. Então, na vida sempre vai existir alguém que está acima de nós e até melhores do que nós. Mas é necessário que nós reconheçamos isso. Então, é necessário reconhecer. Então, quando eu estou de frente com alguém, com uma pessoa, eu tenho que reconhecer que aquela pessoa ali, ela é uma autoridade. Está sobre mim, então ela tem um peso. E eu tenho que saber o meu lugar nisso de reconhecer. E saber que a minha xícara, ela nunca pode estar ali, ó, cheia. Ela sempre tem que ter um espaçozinho para poder eu adquirir conhecimentos e experiências e eu continuar sendo uma pessoa sempre com o meu coração ensinável e obediente e humilde diante de Deus e diante das pessoas. Assim como tem pessoas que praticam a honra, tem aquelas pessoas que praticam ao contrário. Elas praticam a desonra. As pessoas que praticam desonra são pessoas que já estão cheias de si. São pessoas que não conseguem ser humildes. Então, quando eu não consigo ser humilde, quando eu não consigo entender que existe alguém sobre mim, está tudo bem, eu vou aprender com isso, com essa pessoa, eu vou praticar a desonra. Então, o que está muito ligado à desonra é o orgulho. O orgulho é um dos sentimentos que todos os seres humanos ele tem contido dentro de si um pouco de orgulho, mas esse orgulho ele precisa ser dominado. Ele precisa ser dominado, porque o orgulho ele tem um lado bom e tem um lado ruim dele. Então, quando eu pratico a desonra, mostra para mim que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa cheia de mim. Então, por muitas das vezes, em alguns ambientes da nossa vida, nós passamos por situações que se nós não tivermos humildade para reconhecer as pessoas que estão dentro daquele ambiente, nós vamos praticar a desonra. Então, a honra e a desonra, ela faz parte da vida do ser humano. São tudo escolha que nós vamos fazendo a partir da nossa vida. E na Bíblia, nós temos vários personagens que tiveram sucessos e fracassos, mediante as escolhas e atitudes que eles tiveram. Davi foi um exemplo do que é praticar honra. Davi, ele praticou a honra, porque Davi, ele era uma pessoa que ele tinha um coração ensinável. Ele não era cheio de si. Por mais que muitas coisas vieram na história de Davi para fazer com que ele se sentisse desprezado, rejeitado, e ele fosse uma pessoa que criasse um orgulho dentro de si por ter matado os gigantes, por ter feito tantas coisas. Davi tinha matado milhares depois. E isso foi o que causou a inveja e os ciúmes que rei Saul tinha. Davi não era ninguém. Davi era o pequeno, Davi era o menor da casa do seu pai. Deus escolheu entre eles dele o menor. Então ali, quando ele vai para aquele campo de batalha, ele vence a Saul naquele campo, ele vence a Golias naquele campo de batalha. Davi ali, ele poderia ter se enchido de si, enchido de orgulho e ter deixado as pessoas de lado. Então, aqui Davi ele nos mostra como que nós precisamos honrar as pessoas, honrar as autoridades. Saul era rei, Davi era o menor. Porém, Davi conseguiu causar inveja e ciúmes em Saul. E a partir disso, Saul começou a perseguir Davi. Davi precisou começar a fugir.
E não foi nenhuma e nem duas vezes que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E Davi não colocou a mão sobre Saul para matar Saul. Porque Davi reconhecia a autoridade de Saul. Davi reconhecia que ele era rei em Israel. Davi reconhecia que ele era sogro dele. E Davi reconhecia que ele era uma autoridade constituída por Deus. Ele era ungido do Senhor. Saul, ele era ungido do Senhor. Então ali, Davi, ele teve que usar de honra para com Saul. Saul era rei, Saul era ungido do Senhor, Saul era seu sogro. Então Davi, em nenhum momento, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, Davi não colocou a mão sobre Saul. Porque Davi entendia o princípio da honra. Davi honrou a Saul até o último dia de vida de Saul. Davi veio sobre ele a honra de Deus. Aqueles que honram a Deus, honram as autoridades, honram seus pais, honram seus esposos, honram as pessoas. A honra de Deus é sobre essas pessoas. Porque isso é um plantio. Eu planto honra. Eu não vou colher honra somente dos homens. Eu vou colher a honra de Deus sobre a minha vida. Então eu entendo que é necessário o meu coração estar alicerçado em Deus. Eu estar honrando a Deus com todo o meu ser. E Deus vai me ensinar a honrar aqueles que eu preciso honrar. Para que amanhã eu venha a ser honrada por Ele. Não tem como eu praticar a desonra e eu querer ser honrado por Deus. Porque Deus não vai contra os princípios. E a honra, ela é um princípio estabelecido por Ele, por Deus. Então que nós possamos a cada dia nos voltar a Deus. Deus, eu preciso te honrar com o meu ser, te honrar com a minha vida, te honrar com as minhas primícias, com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Eu preciso te honrar com tudo, para que eu consiga honrar pessoas e para que a honra de Deus ela venha sobre a minha vida. Então, assim como teve pessoas que honraram a Deus, Davi foi só um dos exemplos. Existiram dentro da palavra também pessoas que desonraram. E é triste o futuro de pessoas que praticam a desonra. É muito triste o estado final de pessoas que praticam a desonra. Na Bíblia nós temos a mulher de Ló. Deus teve misericórdia e tirou ele do meio daquele povo. No meio da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para tirar a família de Ló daquele lugar. E ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Existem vários outros personagens na Bíblia que desonraram. Saul desonrou a Deus. Quando Deus não mandou ele fazer determinada coisa, ele fez outra coisa. Ele fez aquilo que ele achava que era para ser feito. Porque ele estava cheio de si. Então nós temos que pedir a Deus um coração humilde. Nós temos que pedir a Deus um coração ensinável. E que nós possamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, como eu devo honrar ao Senhor e às pessoas. E que hoje o Espírito Santo ele venha falar ao teu coração e trazer pessoas à sua mente nesta hora. Pessoas que Deus colocou sobre a sua vida como autoridades. Seus pais, seu esposo, sua esposa, seus líderes, seus pastores. Que você possa fazer uma análise hoje de como você tem honrado as pessoas. E em primeiro lugar, de como você tem honrado a Deus. Que Deus nessa tarde venha entrar no teu coração e venha trazer à tua memória pessoas. E que se em algum momento você deixou de praticar a honra, se você desonrou pessoas, se você desonrou a Deus,
Que você hoje, a partir de hoje, comece a praticar a honra. Começa a honrar essas pessoas. Começa a honrar a Deus para que tudo aquilo que você fizer seja uma trajetória de sucesso e você tenha um caráter de sucesso. Porque assim Deus vai começar a fazer na sua vida. Nós não podemos querer colher o que nós não plantamos. É difícil praticar a honra, não é fácil. Vai ter coisas que são fáceis, mas tem coisas que são difíceis, porque tem coisas que requer de nós, que nós matamos o nosso orgulho. Porque existem dores dentro de nós que precisam ser tratadas e saradas, para que nós possamos praticar aquilo que Deus nos deixou como princípio. Hoje Deus me fez fazer essa live, porque por toda a minha caminhada de vida, passaram muitas pessoas pela minha vida. Pessoas que exerceram papéis muito importantes na minha vida. E que isso que eu estou falando não é só em palavras que eu quero deixar aqui. Eu já falei muito a pessoas, eu já sou muito grata a pessoas que passaram na minha vida. E ainda tem algumas que ainda permanecem. Tem algumas pessoas que vieram para a minha vida, passaram um tempo, e foi um tempo de grande alegria, foi tempo de grande gratificação a Deus. Foram pessoas que me abençoaram grandemente. Teve pessoas que me abençoou financeiramente. Teve pessoas que me abençoou com uma palavra. Teve pessoas que me abençoaram, que foi pessoas que foram pontes para momentos que eu estava precisando de coisas. Teve pessoas que Deus usou para trazer ensinamento. Teve pessoas que Deus usou para trazer correção. E eu sou muito grata a Deus por cada pessoa que passou na minha vida. E eu peço a Deus que essa honra não fique só em palavras, mas que fique em atitudes. E que eu possa, em Deus, um dia, retribuir todas essas pessoas, tudo aquilo que fizeram. Então hoje, o meu agradecimento nessa live fica em primeiro lugar a Deus. Porque Deus, Ele teve um amor incondicional para a minha vida. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor ter me tratado com tanto amor, eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Por mais que eu tenha passado por muitas dores na vida, essas dores, elas nunca me paralisaram. Porque eu tenho um Deus que é acima de mim, um Deus de amor, que mesmo às vezes eu errando, mesmo eu tropeçando, Ele está do meu lado todos os momentos. A cada dia me ensinando a ser uma pessoa melhor. A cada dia me ensinando e me moldando a ser uma serva melhor. A cada dia me ensinando como eu devo honrá-lo com as minhas atitudes, com tudo que tenho e possuo. Então, em primeiro lugar, a minha gratidão e honra é a Deus. Em segundo lugar, eu queria agradecer aos meus pais. Meu pai, minha mãe, que foram pessoas que tiveram um papel fundamental na minha vida. Foi aqueles que Deus escolheu para que eu viesse a esse mundo. E por mais que eu tenha passado por muitas coisas na minha infância, hoje eu entendo que tudo fazia parte do processo de Deus na minha vida. E Deus, Ele me ensinou nesse processo. E hoje eu sou grata a Deus e eu quero externar a minha gratidão à minha mãe. Eu quero externar a minha gratidão ao meu pai. Pessoas que foram responsáveis por eu ser
quem eu sou hoje. O caráter que eu tenho hoje. Tudo o que a Cristiane é hoje, ela vem pelo que Deus, em primeiro lugar, e segundo lugar, os meus pais, que teve um papel fundamental na minha vida. E como eu agradeço a Deus por eles. E que Deus venha me dar condições para honrar a eles até o último dia da vida deles. Porque eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai me dar essa oportunidade de eu honrar a eles com tudo. E ser uma filha presente em todos os momentos a qual eles precisarem de mim. Terceiro lugar, eu quero honrar o meu esposo. Eu falo dele, rápido vi um sorriso no meu rosto, porque é alguém a qual Deus separou para a minha vida. Por mais que às vezes a gente não entende coisas que nós passamos na nossa vida, percalços durante os anos de casamento, às vezes dores causadas, mas eu tenho um amor pela vida do meu esposo, que eu falo que esse amor foi Deus que o colocou. E eu quero honrar o meu esposo, continuar honrando o meu esposo, com tudo que eu posso. Que a cada dia eu consiga ser ainda mais uma esposa que traga alegria para o coração dele. Que a cada dia eu possa ser uma esposa que Deus venha me ajudar nesse processo de ajudar a Ele. Honrar a Ele da forma que Ele merece. Eu já faço isso, mas eu peço a Deus que Deus me ajude ainda mais a ser a mulher que Ele merece. E eu queria agradecer aos meus filhos, que têm papéis fundamentais na minha vida. Eles são essas pessoinhas que me moldam a cada dia como ser humano. Minha filha mais velha, Stephanie, foi por onde eu comecei a ser mãe e a entender a esse mundo da maternidade. Como eu sou grata à vida da minha filha, ela é um presente de Deus na minha vida. Davi, Sara e Brian são presentes que Deus me enviou. E eu sou muito grata a Deus por eles na minha vida, porque todos os dias eles me ensinam a ser quem eu sou. E a cada dia eles me fortalecem, a cada dia contra as lutas e todas as adversidades que eu encontro pelo caminho nessa vida. E eu sou grata a Deus, eu creio que Deus vai me ajudar a honrar a vida dos meus filhos. Eu queria agradecer de coração a vida do meu irmão, aquele que Deus escolheu para dividir comigo por muito tempo mesmo lá, dividir os pais, que a gente fala que quando nós somos irmãos, nós aprendemos a dividir os nossos pais. Meu irmão tem um papel fundamental na minha vida, eu amo a vida do meu irmão, só Deus sabe as lutas, as dificuldades, tudo que nós vivemos e passamos, mas eu amo a vida do meu irmão. E eu agradeço a Deus e que Deus me ajude a cada dia a honrar Ele ainda mais. Queria agradecer a vida da minha cunhada, que além de cunhada, é amiga para todas as horas, se tornou uma irmã, né? Que eu falo que ela ganhou um espaço no meu coração que é só dela, né? Porque cada um tem o seu papel fundamental e eu falo que cada pessoa ela é responsável de fazer isso na vida do outro, né? E eu falo que ela fez isso. Sempre foi amiga para todas as horas. E eu agradeço muito a vida da minha cunhada, sempre esteve presente na vida dos meus filhos, sempre presente na vida da minha família. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão e eu peço a Deus todos os dias para que eu consiga continuar honrando ela. Todos os dias. Ela, junto com meu irmão, me deu as coisas mais preciosas da minha vida, que são também meus sobrinhos. Alice, Arthur, tia ama vocês. Vocês são
tudo para a vida da titia. A tia ama vocês de uma forma sobrenatural e tudo que a tia puder fazer vai honrar a vocês. Queria agradecer aos meus tios, sabe? Eu tenho tios e tias que fizeram e têm papel fundamental na minha vida. Eu tenho tios que abriram portas para mim, sabe, de trabalho. Eu tive portas abertas na casa desses meus tios quando eu era pequena. Eu aprendi muitas coisas com eles. Através de um desses meus tios, eu conhecia Jesus. Então aqui eu queria externar a minha gratidão ao meu tio Carlinho. Eu queria externar a minha gratidão à minha tia Edileuza. Eu queria externar a minha gratidão ao meu tio Beto, à minha tia Janinha. Eu queria externar a minha gratidão ao meu tio G, externar a minha gratidão à minha tia Fatinha, meu tio Alexandre, a Ana. Sabe, são pessoas que tiveram um papel fundamental na minha criação. Eu sou muito grata a Deus por essas pessoas, porque elas tiveram um papel fundamental na formação, entendeu, de quem é a Cristiane. Eu queria agradecer aqui a minha avó, que ainda está viva, para a honra e glória do Senhor, o amor da minha vida, mulher de oração, mulher que sempre dobrou os joelhos, e eu creio em nome de Jesus que se eu estou aqui de pé, ela orou muito pela minha vida, tem um papel fundamental na minha vida. Agradecer a Deus pela vida do meu avô, que já não está mais aqui, que Deus levou, repatriou ele para a glória de Deus. Mas Deus fez com que eu tivesse um papel fundamental nos últimos dias da vida dele. Eu honrei a ele com tudo aquilo que eu podia honrar. Muitos poderiam olhar e achar que ele não era merecedor das coisas, mas eu honrei a ele, e Deus sabe o quanto eu honrei. Eu sou grata a Deus pela vida dele. Aqui eu também quero deixar meu agradecimento e honrar a família do meu esposo, que também tem um papel fundamental na minha vida, porque quando a gente casa com a família, né? A gente sabe disso. E foram pessoas que foram fundamentais também na minha vida adulta. Eu tenho minha sogra e meu sogro que já não estão mais no nosso meio. Deus já repatriou eles também. Mas foram eles que foram pessoas que me ajudaram em momentos muito difíceis da minha vida. Eles me acolheram, me deram casa. Eles assumiram uma responsabilidade que não eram deles. Eu tinha uma filha e eles nunca me humilharam, nunca deixaram faltar um pão na mesa. Então, assim, eu sou grata muito aos meus sogros, minha sogra ter me ajudado. Eu terminei meus estudos porque minha sogra me ajudou. Eu sou grata à minha cunhada, Andréia, meu cunhado Anderson. Pessoas que Deus também me ajudou em momentos. Deus levantou para me ajudar em momentos que eu precisava. A minha cunhada Dayana, meu cunhado Luciano. São pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou hoje e já me ajudaram muito. E eu sou muito grata a Deus pela vida deles. E que Deus me ajude e me abençoe para que eu consiga honrá-los a eles. Aí aqui vem os meus pastores. Foram líderes que passaram pela minha vida. Foram aqueles que me ensinaram nessa parte do âmbito religioso. Foram aqueles que me ampararam, me ajudaram a minha família. Como eu sou grata a Deus por toda a minha liderança, por todos os líderes que passaram pela minha vida. Aqui eu vou dar nomes. O meu primeiro pastor, que foi pastor Luiz Cláudio, a pastora Michele, foram pessoas que Deus usou num momento da minha vida que foi assim de muita importância para mim, para o Fabrício. Foram líderes que nos ensinou o princípio da honra. Foi através deles que nós aprendemos o que é honrar. E hoje eu estou externando a minha gratidão ao pastor Luiz Cláudio e à pastora Michele por ter levantado a mão, ter nos ajudado em vários momentos, nos ajudou em oração, nos ajudou financeiramente, nos ajudou de várias maneiras. Eu sou grata a Deus por todo o ensinamento, por tudo aquilo que fizeram. Meus pastores Antônio, minha pastora Regina, meu pastor Anísio, foram pessoas que estiveram do meu lado durante 10 anos de ministério.
foram pessoas que me ajudaram a ser moldadas. Eu ser moldada pelo Espírito. Foram pessoas que me ajudaram financeiramente, espiritualmente. Foram pessoas que estavam do meu lado quando eu mais precisei. Eu gritava, eu preciso de socorro. Eles estavam ali, cada um com o seu jeito, cada um da sua maneira. Como eu sou grata à instituição IPEM, Casa do Pão. Foi uma igreja onde nós passamos ali 10 anos. Tivemos problemas, claro, mas eu guardo e trago nas minhas memórias somente a gratidão. E eu honro a eles, e eu quero em Deus poder honrar a Ele cada dia mais. E que a cada dia eu consiga em Deus conseguir honrá-los. Teve pastores que passaram pela IPEM, que tiveram um papel fundamental também, que foi o pastor Cláudio. Foi uma pessoa que Deus levantou em um momento dentro daquela igreja para poder me ajudar no sentido de ensinamento. Foi uma pessoa muito importante ali. O pastor Gabriel, que foi uma pessoa que também Deus levantou com mão forte, que Deus usou várias vezes para que a gente não conseguisse desistir, para a gente não parar. Como eu sou grata a Deus pela vida do pastor Gabriel. E pastora Vanderleia. Nossa, gente, como eu sou grata, pastora Vanderleia. Essa mulher, ela tem um lugar específico dentro do meu coração. Como eu amo essa pastora. Porque ela não era só uma pastora, ela era pastora, ela era amiga, ela era uma pessoa para todas as horas. Ela abria a boca, era um ensinamento. Então, assim, como eu sou grata a Deus pela pastora Vanderleia. E eu peço a Deus todos os dias também, para que eu possa honrar a ela todos os dias da minha vida, porque por mais que eu faça, nunca vai ser suficiente pela pessoa que ela é. Ela é uma pessoa merecedora, e eu creio em nome de Jesus, que não só eu, mas todas as pessoas a qual ela passou pela vida e ela está passando na vida vai honrar ela, porque aprendi com ela esse princípio de honrar. Ela é uma pessoa que honra, e por isso que Deus honra ela. Hoje eu quero externar minha gratidão aos meus pastores atuais, pastor Getúlio e pastora Mauriceia. Foi pessoas que Deus levantou de uma tal maneira no pior momento da minha vida espiritual, onde eu já achava que não tinha mais solução para a minha vida. Deus levantou esse casal. Gente, como eu sou grata pela vida da pastora Mauriceia. Uma pessoa que tem um coração que não precisa você ficar muito tempo, não, um pouquinho de tempo que você fica perto dela, você consegue sentir isso, o amor pelas vidas, o amor pelas pessoas. Como eu sou grata a Deus pela vida dessa pastora e desse pastor, que abriram as portas desse ministério, que estão abraçando a mim, abraçando a minha família. Que Deus me dê força e que eu possa cada dia mais honrá-los como líderes, como pastores naquele lugar, em nome de Jesus. Aqui eu quero externar a minha gratidão a uma pessoa chamada Georgina. Muitas pessoas não sabem, mas essa mulher de Deus, uma amiga, foi usada por Deus no pior momento que eu estava passando com meu filho de enfermidade, o Brian. Uma mulher muito humilde, mas que tinha um grande conhecimento. Eu estava passando um momento muito difícil com meu filho. Ele estava praticamente morrendo, porque ele estava com um problema seríssimo de intestino. Eu não tinha conhecimento nenhum nessa área de medicina, nada. E eu conheci essa mulher por um acaso, no condomínio a qual eu fui morar, eu conheci ela. E ali, eu conversando com ela sobre a situação do Brian, essa mulher me apresentou a um médico, esse médico me apresentou outro médico. Essa mulher, ela abriu portas para saúde, para tratar da saúde do meu filho, que eu falo que foi assim, uma coisa que mudou o quadro do meu filho na época. Como eu sou grata à vida da Georgina. Que Deus abençoe a vida da Georgina. Senhor, em nome de Jesus, aonde ela estiver, que o Senhor me dê graça para que aonde ela estiver, eu puder estar próximo, eu poder estar perto, porque eu não sei mais aonde Georgina está. Foi aquilo que eu falei, pessoas que passaram, umas ficaram e outras se foram. Mas que Deus abençoe a vida da Georgina. Eu queria externar minha gratidão à vida da Georgina. Eu queria externar minha gratidão à vida da Juliana, à vida do Leonardo. São pessoas que Deus levantou em vários momentos da minha vida,
Ali foram pessoas que tiveram um papel também fundamental, me ajudaram financeiramente, abriram as portas da casa deles, muitas das vezes para mim, para minha família. Eu sou grata a Deus pela vida do Leonardo e da Juliana. Que Deus abençoe a vida de vocês, aonde vocês estiverem. Que vocês consigam em Deus ser restituídos dessa honra que um dia vocês me deram. E que Deus venha abençoar a vida de vocês. E que um dia eu consiga honrá-los com tudo aquilo que vocês se levantaram um dia para honrar a minha vida e a minha família. E queria agradecer, finalizando, a vida do pastor e pastora Patrícia e Alan, que se tornaram amigos. Pessoas também que me abençoaram tremendamente, abriram a porta da casa deles. Pessoa que abraçou a minha família, nos ajudou, a mim e meu esposo, de forma assim que eu não tenho como falar aqui, mas eu quero externar a minha gratidão a Patrícia e Alan. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Que Deus me dê graça para que um dia eu consiga honrá-los na mesma proporção, assim a qual como vocês me honraram. Existiram outras pessoas que passaram na minha vida. Claro que eu também externo a minha gratidão. Não deem nomes a essas pessoas, porque aqui eu estou falando sobre honra. Então eu estou honrando essas pessoas com nomes, falando, e eu creio em nome de Jesus que essas pessoas, elas vão estar num papel, assim como elas estão escritas aqui. Deus vai me dar a condição de honrar a cada uma delas. Amém? Então esse foi a live de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. Que essa live venha ter falado ao teu coração. Que isso venha trazer em você esse princípio da honra. Que você possa, em nome de Jesus, conseguir externar a gratidão a pessoas. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está ao alcance da minha voz, que vai ouvir esse vídeo. E eu vou falar aqueles que eu não falei nomes aqui, mas que sabem que tiveram um papel na minha vida. A minha gratidão está externada também a vocês. O vídeo tem tempo, eu preciso de tempo, mas eu quero agradecer a todos de coração. E que Deus abençoe. E que Deus levante pessoas para poder ser bênção na vida de vocês. Assim como vocês foram bênção na minha vida e na vida da minha família. Eu agradeço a todos vocês por estar parando, escutando essas lives. Se elas têm sido de grande aprendizado para a sua vida, que você compartilhe essa live, que você venha falar aquilo que Deus tem feito na tua vida através dessa live, e que possamos passar mais dias aqui falando sobre aquilo que Deus colocar no meu coração para ser dito a vocês. Eu quero deixar aqui a minha gratidão, e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Eu vou finalizar essa live orando contigo, e que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, os seus trabalhos, que Deus venha abençoar os seus projetos, Deus venha abençoar tudo aquilo que você colocar a mão, que tudo aquilo que você colocar a mão venha prosperar. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida diante do Teu altar nessa hora. Pai, terminando essa live, assim também, Pai, colocando a vida de todos aqueles que vão estar, Senhor, assistindo essa live posteriormente. Deus, em nome de Jesus, que essa live venha falar ao coração de pessoas, que pessoas venham conseguir te honrar, Pai, na totalidade, para que elas consigam, Senhor, honrar as pessoas. Eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor venha fazer frutificar, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, ao qual eu mencionei aqui, Senhor, nomes. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que venha ser sobrenatural aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Porque nós entendemos que aquilo que fazemos ao nosso próximo, nós estamos fazendo ao Senhor. Então, por isso, o Senhor se levanta em favor de vidas, Pai. E é o que eu te peço nessa tarde, por essas vidas, que a tua honra chegue sobre a vida dessas pessoas, que essas pessoas venham ser abençoadas e que o Senhor venha abençoar infinitamente mais daquilo, Pai, que elas pedem, e que aquele fruto que elas plantaram, a semente da honra, da gratidão, que elas externaram a minha vida, assim seja a vida delas, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.